Cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, seu sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, hoje a destra de Deus intercede por nós nas alturas dos céus. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, o Senhor voltará, Cristo Rei glorioso nas nuvens virá. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ela, ou melhor dizendo, sobre ele. Romanos 6, versículo 9. Com essas palavras, que são o lema deste domingo da Páscoa, 4 de abril de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Que bom que neste domingo, que celebra a ressurreição de Cristo, podemos nos unir a toda a cristandade na terra e fazer o mesmo, apesar de em nossas comunidades não estarmos reunidos presencialmente, não deixamos de estar unidos na fé em Jesus Cristo, na fé neste Senhor que por nós se entregou na Sexta-feira Santa e no domingo da Páscoa foi ressuscitado pelo poder do Pai. O apóstolo Paulo faz referência à ressurreição de Cristo e diz que, havendo ele ressuscitado, já não morre, afinal de contas, a morte já não tem mais domínio sobre ele. O irmão de Marta e Maria, Lázaro, foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Assim também a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Todos eles depois voltaram a falecer. Não assim com Jesus Cristo, que não apenas voltou à sua existência, à sua forma de existência anterior, mas ressuscitou para uma vida plenamente nova, para a vida assim chamada escatológica, definitiva do reino de Deus. E ele não apenas ressuscitou para não mais estar sujeito ao poder da morte, mas também para nos libertar do poder da morte e nos certificar
de que assim como Ele vive, também nós viveremos pelo seu poder. Realizamos estes minutos de gravação, oração, louvor e reflexão em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho, Senhor, Salvador, Jesus Cristo e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, entre as várias leituras indicadas como possíveis leituras para este domingo da Páscoa, tomei a liberdade de escolher a leitura que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Portanto, assim como na semana passada, não meditei de forma mais demorada sobre a história da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, por ocasião do Domingo de Ramos. Assim, hoje também não vou recorrer a um dos textos mais conhecidos dos evangelhos que contam a ressurreição de Cristo. Isso não significa que eles deixam de ser textos centrais, mas eu penso que talvez é também válido nós meditarmos outros textos menos conhecidos e que, à sua maneira, nos trazem a mesma mensagem no Domingo de Ramos sobre Jesus Cristo que entrou na cidade de Jerusalém e no Domingo da Páscoa sobre o nosso Senhor que ressuscitou. Leio Atos 10, versículos 34 a 43, onde assim está escrito. O evangelista Lucas escreve dizendo: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e que faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Temos aqui diante de nós, caras irmãs, prezados irmãos, um texto que se encontra no contexto da história da evangelização do centurião romano Cornélio. Como este Cornélio, em si um pagão, mas ao mesmo tempo alguém do qual se diz que é temente a Deus, como ele recebe uma visão divina e é orientado a que mande chamar Simão, por sobrenome Pedro, que vai então anunciar a Cornélio palavras de vida e de salvação. E aí o evangelista conta como Cornélio atende a visão e envia emissários a chamarem a Pedro, e Pedro agora então, chegando à casa de Cornélio, encontra Cornélio e familiares e outras pessoas na sua casa, esperando pela mensagem que Pedro tem a anunciar. Temos aqui, no contexto da narrativa do livro de Atos, uma etapa no processo de
expansão da igreja cristã e no processo de, como é que eu devo dizer, de ultrapassagem dos limites da fé judaica. Enquanto Jesus e os primeiros apóstolos, Pedro inclusive, claro, eram judeus, e o dia de Pentecostes e os primeiros cristãos, eles eram todos judeus. Agora temos um processo em que o Espírito Santo vai guiando a sua igreja para além desses limites do judaísmo, e aqui Pedro, o líder dos apóstolos, ele entra em contato com alguém que não era judeu, embora fosse temente a Deus. Por verdade, percebo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós, Pedro e os outros apóstolos, talvez eles faziam essa distinção entre judeus e não judeus. Deus, porém, não a faz. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e que faz o que é justo lhe é aceitável. E agora, então, Pedro, nos próximos 6 ou 7 versículos, ele anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. E eu penso que é muito interessante isso, que a mensagem que Pedro tem a transmitir é apenas, então, somente uma história. É a história de um homem, o homem de Nazaré chamado Jesus, né? Desde o início do seu ministério lá na Galileia, após ter sido batizado por João Batista, até a sua morte na cruz e subsequente ressurreição. E isso é um aspecto, um detalhe que eu acho que é sempre de novo relevante nós observarmos. Os pastores e as pastoras, eles gostam, quem sabe, inclusive eu, né, de transmitir doutrinas e ensinamentos muito profundos, mas somando e subtraindo. Quando nós falamos do Evangelho, na sua essência, nós estamos falando de uma história, de um homem que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E através do contar e recontar essa história se torna atual e relevante para nós, e nós, de nossa parte, somos inseridos e incluídos entre os personagens da história de Jesus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. O que eu vou contar para vocês, diz Pedro, não é nada desconhecido. Eu vou apenas recontar aquilo que vocês já sabem. Como Jesus, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pelo visto, o Pedro e o evangelista Lucas com ele consideram importante destacar especialmente as obras de Jesus. Aqui não se fala da palavra, do ensinamento de Jesus. Nos evangelhos temos o seu ensinamento. Aqui, Pedro e o evangelista Lucas, que conta essa história, preferem destacar as obras, os sinais, a cura e a libertação operada por Jesus. E nós, no caso, os 12 discípulos e outras pessoas que acompanharam Jesus, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual, no entanto, tiraram a vida pendurando no madeiro. A este, porém, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, nós, discípulos de Jesus, não tivemos apenas uma visão, né? Não imaginamos apenas coisas, né? Mas comemos e bebemos com o Cristo ressuscitado, que foi manifestado a nós e que agora nos enviou a pregarmos exatamente essa mensagem a respeito da sua pessoa. Esse Jesus
que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, como até hoje confessamos no credo, e do qual os profetas dão testemunho de que por seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa é, portanto, a mensagem do Evangelho. Fora dos 4 evangelhos canônicos que temos na Bíblia, esse aqui é o relato mais extenso da vida, da trajetória, da obra, da morte e ressurreição de Jesus Cristo e sintetiza aquilo que a Igreja de Cristo tem a anunciar há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. Há 2000 anos, a Igreja de Cristo conta uma história a respeito desse homem de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e em cujo nome nos foi dado que todo aquele que nele crê receba remissão dos pecados. E ao rememorarmos esse domingo da Páscoa, especialmente a sua ressurreição, relembramos toda a vida, toda a trajetória de Jesus e somos sempre de novo alimentados e fortalecidos exatamente na fé nesse Senhor, para que vivamos continuamente do perdão dos pecados que por Ele foi conquistado e por Ele sempre de novo nos é concedido. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início o hino Cantai e Folgai, o Messias chegou, um hino de Páscoa, que no HPD estava sob um outro título, mas que é um hino de Páscoa. E agora peço a sua licença para entoar mais um hino de Páscoa, Cristo vive em nós também, 447 do livro de canto da IACLB. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, enterrado não ficou, aleluia, mas a morte Salvador, aleluia, dá-nos todo seu amor, aleluia, Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Páscoa e sempre amém, aleluia. Convido a fazermos uma oração. Bondoso Deus, nosso Pai, graças que todos os anos de novo podemos celebrar a Páscoa, a festa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como em todos os domingos celebramos uma pequena Páscoa e lembramos da vida, da morte e ressurreição do nosso Senhor, graças rendemos que nesta uma vez ao ano podemos, de maneira toda especial,
e em voz bem alta entoar o louvor ao teu Filho Jesus Cristo, entregue por nós por causa das nossas transgressões e ressuscitado por teu poder para a nossa justificação. Permite, Senhor, que possamos celebrar a Páscoa, apesar de todas as limitações impostas pelas circunstâncias com as quais somos confrontados, que possamos celebrar a Páscoa com alegria, com gratidão e que a mensagem da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo nos acompanhe, não apenas na Semana Santa, não apenas nos dias depois da Páscoa, mas todos os dias do ano e também todos os dias da vida. E que essa alegria na ressurreição nos transforme para uma vida de fé, esperança e de amor. Assim pedimos e agradecemos em nome desse nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou e que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.